O Salmo 31 traz uma dinâmica psicológica fantástica. Se no Salmo 30 nós celebramos a saída da depressão e a volta da alegria, no Salmo 31, o crente se depara com a necessidade de sustentar a sua cura diante das pressões da realidade e do julgamento alheio. Na psicologia analítica de Carl Jung, é o hino da entrega da alma ao si mesmo quando as forças do ego se esgotam devido à perseguição das velhas estruturas e do olhar crítico da sociedade. No nosso último encontro, nós acompanhamos o cliente na celebração do Salmo 30, testemunhando o maravilhoso processo de cura, onde o pranto foi transformado em dança e a alma foi arrancada da sepultura da depressão. Agora, ao entrarmos no Salmo 31, a psique nos convoca a dar um passo de extrema maturidade. Na realidade da clínica contemporânea, nós sabemos que a cura não é uma linha reta e que mesmo após grandes vitórias emocionais, o cliente precisa retornar para o mundo real. E no mundo real, ele reencontra os antigos gatilhos, as cobranças da sociedade e o olhar julgador daqueles que não compreendem a sua transformação. O Salmo 31 é o hino da fortaleza psíquica e da entrega absoluta. É o relato do cliente que, diante do esgotamento das suas forças humanas, decide brindar a sua consciência, ancorando-se firmemente no núcleo do seu ser, o si mesmo. Vamos analisar cada versículo com profundidade e sensibilidade, compreendendo os mistérios dessa grande travessia. Antes, porém, peço que se inscreva no meu canal e curta esse vídeo. Versículo 1. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me por tua justiça. O salmo começa com uma declaração de posicionamento energético da libido. O cliente afirma a sua confiança no Senhor, que na ótica junguiana representa o si mesmo, o centro regulador e a totalidade da nossa psique. O maior clamor do ego aqui é para nunca ser confundido. A confusão mental ocorre na clínica quando as vozes do passado, as opiniões alheias e as cobranças externas invadem a mente do cliente, fazendo-o duvidar do seu próprio processo de cura. Pedir a libertação pela justiça significa que o cliente não quer mais se guiar pelas réguas e julgamentos injustos do mundo, mas sim pela verdade e pelo alinhamento ético da sua própria essência profunda. Versículo 2. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha rocha firme, uma casa de defesa que me salve. O pedido para o si mesmo, incline os ouvidos, reflete a necessidade humana de validação interna. O cliente contemporâneo, ele vive cercado pelo barulho de uma sociedade imediatista e o clamor por uma libertação rápida, expressa o cansaço do ego diante das batalhas diárias.
A busca por uma rocha firme e uma casa de defesa simboliza a criação das barreiras psíquicas saudáveis. Na terapia de orientação analítica, essa casa de defesa é a estrutura que o cliente constrói para proteger o seu solo sagrado contra as invasões de relacionamentos tóxicos e ambientes que adoecem a sua alma. Ele busca um refúgio seguro dentro de si mesmo. Versículo 3. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Aqui o cliente deixa de fazer uma súplica e passa a fazer uma afirmação de posse e identidade. Ele reconhece que a sua verdadeira estabilidade emocional não depende de circunstâncias externas, mas da rocha arquetípica que habita o seu inconsciente profundo. Pedir para ser guiado e encaminhado por amor do teu nome significa que o ego abdica do orgulho e da ilusão de controle e aceita trilhar o caminho da individuação. O cliente deseja caminhar em conformidade com o seu desenho original, respeitando o fluxo natural da sua energia vital. Versículo 4. Tira-me da rede que ocultamente me teceram, pois tu és a minha força. A rede tecida ocultamente é uma das metáforas mais impressionantes para os complexos familiares inconscientes e as armadilhas da sombra. Muitas vezes, sem perceber, o cliente está preso em teias invisíveis de autossabotagem, lealdades familiares invisíveis e repetições de padrões afetivos dolorosos que foram projetados sobre ele desde a infância. Desatar esses nós ocultos é o cerne do trabalho clínico. Quando o cliente reconhece que o si mesmo é a sua força, ele adquire a clareza e o vigor necessários para romper essas redes neuróticas e se libertar dos aprisionamentos do passado. Versículo 5. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Este é um versículo de entrega luminosa absoluta. As palavras que marcam o ápice da confiança psíquica. Encomendar o espírito nas mãos do si mesmo significa que o ego parou de lutar defensivamente, parou de tentar controlar o incontrolável e se rendeu ao processo de transformação. Não é uma rendição passiva, de desistência, mas uma rendição ativa de fé na sabedoria da psique. O cliente se reconhece como remido, ou seja, resgatado pela verdade. Na terapia contemporânea, a cura se consolida quando o cliente para de viver na mentira das aparências, na persona, e assume a sua verdade nua e crua, integrando todas as partes do seu ser. Versículos 6 a 8. Odeio os que atentam para vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Consideraste a minha aflição, conhecestes a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Repare no processo de diferenciação
nesses versículos. O crente se afasta das vaidades enganosas, que psicologicamente representam a superficialidade da massa coletiva, o apego ao status e as ilusões do ego inflados. Há um alívio humano profundo ao perceber que a sua aflição foi considerada e que a sua alma foi conhecida nas angústias. O processo terapêutico é esse lugar onde a dor do cliente não é minimizada. O si mesmo não entrega o indivíduo nas mãos do inimigo, os complexos destruidores, mas coloca os seus pés em um lugar espaçoso. O lugar espaçoso é a amplitude da consciência expandida. O crente deixa de viver apertado e sufocado pela neurose e ganha espaço interno para respirar, criar e viver com liberdade. Versículo 9 e 10. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força decai por causa da minha iniquidade. E os meus ossos se consumiram. O Salmo faz uma imersão profunda na realidade da vulnerabilidade humana. Jung sempre nos lembrava que o processo de individuação cobra um preço alto do ego. O cliente relata um esgotamento psicossomático completo. A tristeza consome os olhos, a alma e o corpo. É a descrição clínica exata do esgotamento existencial e da depressão reativa. Os anos gastos em suspiros e os ossos consumidos representam a perda da estrutura que sustentava a antiga identidade do cliente. Na terapia de hoje, compreender esse estado nos ensina a respeitar o tempo de dor do indivíduo. As velhas defesas desabaram e ele sente o peso físico e emocional de encarar as suas próprias falhas e as suas iniquidades. Versículos 11 a 13. Fui o opróbrio entre todos os meus inimigos e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles. Como um morto, sou como um vaso quebrado, porque ouvi a murmuração de muitos. O terror estava de todos os lados. Este versículo toca em uma das dores humanas mais dilacerantes, o isolamento social e o julgamento alheio que frequentemente acompanham quem decide mudar de vida. Quando o cliente começa a fazer terapia e decide quebrar padrões familiares disfuncionais, colocar limites e dizer não, o seu entorno costuma reagir com estranheza e rejeição. Ele vira o próprio, o vaso quebrado, que não serve mais para os jogos de interesses dos outros. Sentir-se esquecido como um morto reflete a solidão do processo de se tornar consciente. As murmurações e as críticas externas tentam fazer o cliente recuar de medo. É o terror de ser excluído do clã por ter escolhido a sua própria verdade. Versículo 14
a 18. Mas eu confiei em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Não me deixes confundido. Emudeça os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo. A resposta do cliente diante do isolamento é o resgate do seu poder pessoal. Ele se desliga da aprovação do mundo e reafirma: os meus tempos estão nas tuas mãos. Ele compreende que o tempo da sua cura e do seu amadurecimento obedece ao tempo do inconsciente e não à pressa da sociedade. Pedir para o rosto do si mesmo resplandecer significa buscar a iluminação da consciência. O crente clama para que os lábios mentirosos emudeçam. Na clínica contemporânea, isso se traduz como o silenciamento daquelas vozes críticas, tanto das pessoas tóxicas de fora, quanto do autossabotador interno, que tenta humilhar o cliente e diminuir o valor do seu esforço terapêutico. Versículo 19 a 22. Quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhas. A sua misericórdia para comigo numa cidade fortificada. Eu dizia na minha prece: estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas. O cliente descobre a imensa riqueza que o inconsciente guarda para quem respeita a profundidade da psique. O secreto da tua presença é o santuário interno, o espaço protegido onde as fofocas, as intrigas e as cobranças do mundo exterior, intrigas dos homens, não conseguem mais tocar. A cidade fortificada é o ego que foi fortalecido e estruturado ao longo da análise. O cliente confessa uma fraqueza humana comum. Na minha pressa, achei que estava abandonado, achei que a terapia não estava funcionando. Mas o si mesmo mostra que mesmo no silêncio, o processo de cura estava sendo gerado no subconsciente. O clamor foi ouvido. Versículo 23 e 24. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor preserva os fiéis. Esforçai-vos e ele fortalecerá o seu coração. Vós todos os que esperais no Senhor. O Salmo 31 encerra com uma poderosa convocação à resiliência e à coletividade. Os santos e os fiéis, numa leitura psicológica profunda, são todas as funções da mente do cliente que permaneceram leais ao processo de evolução, apesar da dor e do isolamento. O comando final é de pura ação e coragem humana. Esforçai-vos e ele fortalecerá o seu coração. O texto deixa claro que a cura exige o esforço ético do ego no dia a dia.
mas garante que o si mesmo injetará a força necessária no coração de quem sabe esperar. O cliente termina a sua travessia não mais como um vaso quebrado pela rejeição do mundo, mas como um indivíduo integrado, brindado em sua fortaleza interna, senhor do seu próprio destino e em perfeita harmonia com a sua essência profunda. Sou Cássia Junqueira e faço atendimentos online. Peço que comente abaixo. Eu estou no caminho da individuação. Até o próximo salmo.